Olá, estamos aqui para mais um episódio do Psique to Chique. Vamos iniciar esse mês de março falando sobre tecnologia de uma forma geral, relacionada com a educação, relacionada ao uso de telas em adolescentes e crianças. E hoje a gente tem aqui o Alexandre Siebra, que é líder da consultoria de transformação digital, com mais de 20 anos de experiência em projetos de transformação tecnológica, incluindo passagem por startups no Porto Digital e Globo.com. Alexandre hoje lidera um time global de mais de 50 cientistas de dados e consultores de negócios e ajudam empresas a usar a inteligência de dados para criar novos produtos, aprimorar a eficiência operacional e, principalmente, melhorar a experiência dos clientes finais. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Bárbara. É um prazer estar aqui. É sempre bom falar de um assunto que, a princípio, parece muito complexo, mas, no final, vai impactar a vida de todo mundo. Então, tentar simplificar um pouco um assunto que parece complexo, mas na verdade vai trazer muita oportunidade. É isso aí. Siebra, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com você aqui hoje no nosso programa. E, Siebra, queria fazer uma perguntinha que todo mundo fala sobre inteligência artificial o tempo todo, né? Mas, assim, tem muita gente ainda que não entende muito bem o que é, de fato, a inteligência artificial em termos simples. Em termos simples, né, se eu fosse falar, e acho que muito dos especialistas, quando vão simplificar, seguem um pouco a mesma linha, inteligência artificial não deixa de ser uma tecnologia, porque no final é uma tecnologia, né, que tenta tomar ações que naturalmente são tomadas por seres humanos. Então ele tenta simular comportamentos humanos através da tecnologia. Né? Por isso é artificial. Por isso é artificial. E essa ação pode ser escrever um texto, responder uma pergunta, criar uma imagem. Então, de maneira geral, é simular comportamento humano, né? Então, isso seria de maneira bem simples. As pessoas, eu vejo que as pessoas estão muito apavoradas, como se a inteligência artificial chegasse para dominar o mundo. Como se fosse um ET, como né? Se fosse, mas assim, chegou para dominar o mundo, mas não é assim, né? Não é num sentido ameaçador, as pessoas estão muito assustadas também, né? Quando a gente fala de dominar, na verdade, eu uso mais a palavra transformar, né? Porque toda tecnologia nova que chega, ela chega com transformação. E o mundo, a humanidade está se transformando o tempo todo. Então, Sim. Transformações é parte natural. Então, quando a gente vislumbra uma transformação, geralmente dá aquele friozinho na barriga. Eita, alguma coisa vai acontecer, será se o que eu faço hoje eu vou continuar fazendo? Quais são os riscos? Então, todo tipo de transformação tecnológica, ele traz riscos e oportunidades. Então, a gente tem que entender os dois lados e tentar se posicionar para a gente explorar mais as oportunidades do que o risco. Mas é uma transformação e não é uma dominação, né? Então, a inteligência artificial, ele não é uma replicação do cérebro humano. Ele não vai replicar um ser humano. A gente tem características do cérebro que são impossíveis de replicar, né? Mas ele vai emular coisas que o humano faz. Então, parte do que a gente faz hoje, ele vai substituir. Uma boa parte, que é a parte mais importante, ele não vai. Ufa, então agora ficamos mais tranquilos. Pois é. E qual essa parte que ele não vai substituir? Eu acho que tudo que envolve o talento natural humano e a intuição é muito difícil de substituir, né? Porque o que é que a inteligência artificial faz? E eu vou fazer uma explicaçõezinha bem simples para não complicar, né? Ele analisa todo o histórico de informação gerado pela humanidade, o que seja, né? Ou para um domínio, por exemplo. Eu quero usar uma inteligência artificial para fazer previsão de chover ou não chover hoje no Rio de Janeiro, né? Então ele vai analisar todo o dado histórico daquele domínio ou existente e, com base em padrões de comportamento do que aconteceu na história, ele vai dar uma sugestão do que vai acontecer no futuro, né? Então ele precisa que coisas existam no passado para prever o futuro. Quando a gente fala do talento humano, ele é muito natural, ele não necessariamente existia no passado. Então, coisas que naturalmente, intuição e talento, a gente vai criando como ser humano, desenvolvendo novas, a gente vai inovando, né? Então, essa inovação não está gravada nos registros. E é essa inovação que é o diferencial que ele nunca vai conseguir ter como a gente tem. Entendi. Então, inovar, criar uma música que nunca foi criada, escrever um texto, um poema que nunca foi escrito daquela forma, que tocou alguém de forma diferente. Isso ele não vai fazer. Se você pedir uma inteligência artificial para criar um poema, ele vai ler todos os poemas que já foram escritos até hoje sobre um determinado assunto e vai se basear naquele padrão para criar algo parecido. E então, não necessariamente tem poesia, né? Porque poesia é emoção. Então é isso, entendo. O IA ele já faz parte do nosso dia a dia, né? Você podia dar assim, um exemplo para gente? O IA faz parte demais do nosso dia a dia, a gente nem vê, né? Então, quando você usa o Google... Ontem eu fui deixar meu filho no aniversário, usei o Google Maps para achar o melhor caminho para a casa do coleguinha dele. Por trás daquele algoritmo de entender as rotas, ver previsão de tráfego e tudo isso, tinha um IA indicando, é melhor você ir por aqui, né?
quando você usa o Google hoje, ele já dá uma resposta trabalhada que ele usa o IA para criar uma resposta numa linguagem que você entenda melhor. Antes aparecia uma lista de links, né, de sites. Hoje, se você perguntar no Google, ele vai dar um texto inicial sumarizando aquele assunto. Então, ele já vai responder aquela pergunta para você sem você precisar acessar o link. Ele já tem um IAzinho ali. Ele já tem um IA. Quando você faz um exame médico, muitas das novas soluções e equipamentos médicos já usam IA para ajudar o médico a ter um diagnóstico mais preciso. Olha aí, Bárbara. Imagem. Então, IA está em todo lugar. Hoje eu li uma notícia no portal de notícia que estava lá, recomendado por IA. Significa que ele entendeu o meu perfil de comportamento e trouxe uma notícia que, a princípio, para mim, faz mais sentido do que só colocar uma notícia fixa igual para todo mundo, né? Então, o IA vai chegando e, como toda tecnologia, ele não espera você se adaptar. Ele chega. E você vai ter que viver com ele sim ou não, né? Igual quando o Uber chegou no Brasil, que todos os taxistas começaram a espernear, a gritar, fazer protesto. Funciona por um período, mas uma hora essa barragem se rompe e a tecnologia entra. Então, inovação o progresso é assim, ele vai chegar com o pé na porta, vai... Sempre com o pé na porta. Não tem jeito, E tudo que é novidade é assustador, assim, no primeiro momento, né? As pessoas não conhecem bem e aí ficam receosas, ficam assustadas. Eu entendo que é um momento de transformação, né? O pico do susto, vamos dizer assim, toda tecnologia nova que chega, ela segue uma curva que é uma coisa natural. Ela dá aquele pico que a gente chama de pico de excitação, que seja de hypocycle, né, que a gente chama em inglês, que todo mundo está falando sobre isso, né? Se você entrar hoje no LinkedIn, todo mundo é especialista em IA. Então, todo mundo que diz que é IA para aquilo, eu vou usar IA para transformar o meu negócio. Todo executivo hoje que vai dar uma entrevista em qualquer jornal, ele fala que IA. Né? Então, tem até alguns memes na internet, vocês vão ver todo mundo... Então, a primeira coisa é porque você não tem que se assustar com isso, porque a maioria das pessoas que se vendem como especialista em IA, eles não sabem tão pouco como você, né? Porque está todo mundo usando, até que Maria vai com as outras, né? Está todo mundo falando sobre o assunto. Uma hora essa excitação baixa um pouco e atinge uma zona de platô, que é onde ele realmente vai começar a gerar valor sem tanto excitação, sem tanta empolgação, né? E é nessa zona que você tem que se posicionar melhor, porque ele vai aterrissar e ele vai aterrissar no lugar que ele vai estar lá ainda, gerando valor. Então você tem que entender como você, dentro do seu domínio, da sua área, gera valor dentro dessa zona de platô, né? Mas assusta. Tudo que é incerto assusta, tudo que é novo assusta. Assusta, até se adaptarem, né? Você falou sobre essa questão de não replicar, vou de repente adiantar um pouco aqui. A gente tinha conversado, né, que a minha filha, ela faz um curso de dublagem. E aí o pessoal da dublagem ficou muito apavorado com essa questão que a inteligência artificial ia substituir os dubladores, né, atualmente. E aí até você falou um pouco, né, que não é bem assim. Aí queria que você explicasse aqui um pouquinho também. Todas as áreas, né, assim, a inteligência artificial evoluindo, assim, como foi que a inteligência artificial começou? Ele pegava um tema específico, entendia os dados daquele tema e gerava uma predição, né? Eu vou prever alguma coisa. Vai chover, não vai chover? O cliente vai reclamar, não vai reclamar? Nos últimos 2, 3 anos, chegou o que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? Generative AI, que é o quê? Que em vez de prever alguma coisa específica, eu vou analisar toda a informação que está disponível na internet, onde seja, e eu vou gerar realmente conteúdo padrão humano. Então, eu vou gerar músicas, vou gerar imagens, vou gerar voz. Então, ele passa a analisar qualquer quantidade de informação e gera, né? Então, ele passou a se comportar mais como humano, né? Então, isso é um perigo. No caso, ele vai colocar algumas profissões e algumas funções em risco, né? Só que ele ainda depende do dado histórico e ele ainda não tem o talento humano. Então, talvez o dublador padrão médio, que só faz o mais do mesmo, que parece um robozinho dublando, esse vai ser facilmente substituível. O dublador que é um ator, que tem talento, que sabe interpretar, que sabe trazer a emoção para a voz em cada momento e se ajustar, esse nunca vai ser. Uma das principais profissões e oportunidades dentro do mundo de IA é fazer o que a gente chama de proxy engineering, que é o ajudar a calibrar o algoritmo para ele estar mais parecido e mais próximo a um talento real. E para calibrar isso, eu preciso de um talento real, entendeu? Então, muitas vezes, a oportunidade para ela vai estar em criar e trabalhar com sistemas de IA para fazer com que eles substituam os dubladores nível médio e ruins. Entendi. E quem fizer isso vai ter um valor muito grande na sociedade. Então, o talento, ele nunca foi tão importante, mas o talento você tem que saber usá-lo, né? Não é só fazer mais do mesmo. Tá? Então o Dublemix fique tranquila, porque não é desse tamanho, né? Vou mandar para eles. Mas não se acomode. Exato. Mas isso daí a gente não pode fazer nunca, né? Seja no que quer que a gente trabalhe, a gente nunca acho que pode o ser humano a gente tem a tendência, às vezes, se acomoda um pouco na zona de conforto, né? E
É por isso que eu gosto muito de coisas incertas, porque eu não gosto de zona de conforto. Então, tudo que é incerto, ele traz risco e oportunidade. Só que as oportunidades eles são muito maiores. Então, você tem que se posicionar para explorar essas oportunidades, né? E a história, ela mostra, né, como isso é importante quando a gente vê a evolução da indústria, né? Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre as indústrias... Por exemplo, a indústria, quando começou, a indústria 1.0 é basicamente muito dependente do ser humano, com máquinas a vapor e tudo isso. Aí evoluiu para 2 com energia, eficiência, aumentou a produtividade. A 3 já entraram os computadores, automação. E a gente hoje chama na indústria 4.0, que são as máquinas falando entre si e de maneira coordenada para trabalhar junto em termos de aumentar a produtividade, toda essa produtividade gerenciada de maneira remota, né? Parece o filme De Volta para o Futuro, né? E aí está vindo agora a indústria 5.0, que é trazer o ser humano, o talento humano de volta. Então, um ambiente 100% de máquinas de inteligência artificial, ele não explora o talento e ele não constrói um produto que realmente toque o cliente final. Então, o talento humano, ele vai ser reincorporado a esse ciclo industrial na indústria 5.0 para complementar a IA. Né? Ai, que essa é a indústria 5.0. Muito legal. Então, a gente ainda não entrou nela, né? A gente ainda não entrou. Já a maioria das indústrias são muito automatizadas, né? Já utiliza algum talento humano, mas essa questão de reforçar a importância do talento humano, ela é um passo que o ciclo industrial considera como fundamental. E isso vai acontecer. Né? Olha, então, trazer o ser humano de volta. Prepare-se para lidar com o IA, mas não para ser substituído por ele, né? Tem uma frase, eu estava vendo outro dia uma frase um artigo na Harvard, ele dizia algo muito, muito interessante, ele falou, a IA não vai substituir o ser humano, mas o ser humano que utiliza IA vai substituir o ser humano que não utiliza. Sim, sensacional isso. É nesse ponto que a gente tem que... Então a gente tem que usar a IA e saber trabalhar com ela, senão você vai ser substituído, não tem jeito, né? Sim. E que você, assim, positivamente falando, quais os impactos que você vê da inteligência artificial? O mundo hoje, na verdade, sim, de maneira... Se você tocar no negócio, eu vou falar um pouco de impacto no meio ambiente e tudo isso, mas... O IA, ele consegue aumentar muito a eficiência operacional de qualquer área. Tá? Ele consegue analisar dados mais rápidos, ele consegue tomar conclusões. Por exemplo, a Unilever, eu estava vendo outro dia, eles já utilizam IA para, na hora da reciclagem de lixo, fazer porque o lixo, cada tipo de plástico, ele é reciclável de uma maneira diferente. E as empresas perdem muito tempo separando os tipos de produtos a serem recicláveis. Então, eles já utilizam IA para fazer essa separação muito mais rápido. Então, você acelera o processo de reciclagem. É o que? Uma máquina que... uma máquina que lê, que tira uma foto do plástico, ele consegue interpretar que para aquele plástico de um tipo, ele vai ter que seguir um processo A, o outro tem que seguir um processo B. Né? Legal. No meio ambiente, por exemplo, o impacto é gigantesco. A gente está vendo aí todas as questões dos incêndios na Califórnia. Né? A gente tem um cliente nosso nos Estados Unidos, uma grande operadora lá, que ele está trabalhando com startups do Vale do Silício, então eles estão criando um IA, que os drones tiram foto das florestas na Califórnia e eles conseguem prever e entender padrões de comportamento que indicam o maior ou menor risco de ter um incêndio naquela floresta. Então, eles querem começar a atuar antes que o incêndio comece. Mas aqui, do quanto o incêndio está se espalhando, é isso? Ou mesmo a probabilidade de começar um incêndio mesmo antes dele ter começado. Que legal. E aí você pode atuar. Né? A Austrália, por exemplo, ele tem um programa muito forte de proteção das fazendas de algas marinhas, né? De coisa de biossistema, tal, de ecossistema. E o Google já está trabalhando com eles para identificar quais são os locais que tem essas fazendas e como proteger. Que antes era um trabalho, pelo tamanho do litoral australiano, um trabalho que demandava muito tempo. Sim. Então a IA traz muito eficiência operacional à sociedade. Né? E ela traz muito também interação e experiência do cliente. Por exemplo, quando você liga hoje para a sua operadora de celular ou para a sua operadora de TV a cabo, eles são especialistas em te fazer raiva, né? Então você liga, aí entra aquela vozinha chata, que sempre é o mesmo caminho, nunca consegue resolver o seu problema. E no final você tem que falar com o ser humano para realmente resolver o problema, né? O IA, ele tem a função de tentar mudar, principalmente a forma que as máquinas interagem com o ser humano. Sim, então, porque era insuportável, né? Aquela coisa muito mecânica, você fala uma coisa, ele entende outra, ou só entende aquilo que está programado para entender, né? Então, se você pegar a maioria das empresas que tem um customer call, né, tem um centro de atenção ao cliente, um monte de gente lá recebendo chamada, todas elas, sem exceção, eles têm meta de reduzir pessoas, né? Substituir pessoas por máquina. Então, a área de atenção a cliente call center é uma das primeiras que vai sofrer drasticamente. Sim, eu tenho um cliente nosso que eles têm meta de reduzir 50% a 70% o número de pessoas no atendimento ao cliente. Só que eles não querem substituir por maquinazinhas inúteis, né? Eles querem substituir por processos e programas que façam melhor do que os humanos.
Então, muito em breve, quando você ligar para a sua TV para reclamar, ele vai entender o seu comportamento, quem é você, e ele vai adaptar a mensagem de acordo com a pessoa. Então, para a mesma pergunta, se é uma pessoa mais pragmática, ele vai dar uma resposta direta, mais clara. Para uma pessoa que gosta de mais detalhes, ele vai explicar com mais detalhes e ele vai se adaptando. E você vai começar a sentir que você está sendo tratado não por uma máquina, mas por alguém que entende você, né? E talvez o humano não fizesse isso, O humano não faz isso, talvez porque cada atendente tem o seu dia de mau humor, bom humor. A máquina não, ela vai... Então, interagir melhor e aumentar a experiência do cliente é uma vantagem muito grande da IA, né? E a gente já vê isso em alguns casos. Se você interagir hoje com a Netflix no coisa automática dele lá, você vê que você consegue resolver seus problemas muito mais rápido do que em outras empresas, porque eles já utilizam muito IA para resolver o teu problema e não para te enrolar, para expandir, para você não cancelar a conta. Mas eu acho que o Netflix ele é assim até com o humano. Eu já li. Humano também. Eles são muito bons. Mas aí essa interação entre humano e máquina, né, que tem que ser perfeita. Exatamente. E assim, e os impactos negativos, assim, que você vê? Tem um impacto, assim, o que é que falando antes de impacto negativo, dos riscos de IA, né? Isso. Então, o IA em relação à privacidade exatamente também. O que é que o IA, como é que ele funciona, né? Esses algoritmos super complexos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que não é o caso, mas eles analisam toda a informação possível, ou para uma área, ou toda a informação que exista disponível para chegar àquele algoritmo, e ele utiliza aquilo para tomar conclusões, né? Então, qual é um dos principais desafios hoje da IA? É a qualidade da informação que chega nele, tá? Porque a gente tem mania de achar que por falta dele ler bases de dados gigantescas de informação, aquilo é o correto. E muitas vezes a mesma informação chega em formatos distintos, ele interpreta como dois valores distintos, e muitas vezes está faltando pedaços nesse grande universo de informação, tá? Mas você acha que quem perguntou, quem fez a pergunta não fez corretamente? Você acha que tem isso também? Tem isso. Não, mas isso tem, mas o IA ele tem que saber se adaptar ao estilo da pergunta. O problema dele é que, às vezes, por exemplo, se você faz uma pergunta sobre a situação socioeconômica do Brasil, né? Se o algoritmo for calibrado com dados até 3 anos atrás defasados, ele vai afirmar com propriedade, com informação defasada, que aquilo é a resposta correta, tá? Ele não vai dizer, eu acho que pode ser isso. Ele é muito bom em mentir com propriedade, né? Uhum. Então, a qualidade da informação, ele é um risco grande. Então, você tem que saber quando confiar no IA e quando não confiar. Ele não é 100% correto, né? Uhum. Então, tomar 100% das suas decisões baseado em IA significa que você vai estar tomando decisões erradas. Então, você tem que saber filtrar e entender onde confiar ou não, né? O outro ponto é que, com esse conceito de muita informação é o que interessa, o IA tenta ler tudo. E hoje, uma das grandes preocupações dos governos, dos reguladores e tudo isso, é proteger a informação individual, né? Uhum. Para eu entender melhor a Bárbara, eu tenho que entender tudo que a Bárbara faz. Só que tem um limite entre entender tudo que ela faz. Eu não posso invadir a privacidade dela, entender e mapear todos os lugares, todas as ruas que ela passou nos últimos 2 dias, porque isso é invasão de privacidade. Então, esse balanço entre proteger a privacidade das pessoas e gerar valor é um grande desafio, né? E na dúvida, a tecnologia sempre tenta ir um pouquinho além, né? E invade áreas que não deveria, tá? Mas essas plataformas, principalmente aí, ChatGPT e DeepSeek, você acha que elas vão traçando, à medida que você vai fazendo perguntas e conversando ali no chat, ela vai traçando o seu perfil para outras perguntas que você futuramente faça? Ou você acha que vai, né? Eu percebo isso porque, às vezes, ela me dá uma resposta de algo que eu falo assim, cara, mas como que ela pegou isso daqui? Mas é porque realmente há uns 3, 4 chats atrás, que não era aquele chat que eu estava conversando, eu escrevi alguma coisa parecida com aquilo. Um dos casos de uso que é muito... Assim, toda a indústria hoje em dia, ele tem a meta clara de aumentar vendas, né? Todo mundo quer vender mais, né? Uhum. E uma dos entraves para eu não vender mais é porque às vezes eu tento criar produtos que não estão alinhados com a necessidade dos meus clientes, né? Uhum. Então, entender o comportamento do cliente para ofertar a ele exatamente o que ele precisa e quer é fundamental. Então, eu não consigo customizar uma oferta para você se eu não entendo você. Então, entender você, ele vai entender de qualquer jeito, né? O que a gente tem que calibrar é até onde ele pode entender você, mas ele vai ter que entender. Como é que regula isso? Então, primeiro é que a gente fala sempre dos benefícios ou não de ter um regulador do governo, né? Então, a maioria dos mercados hoje, tanto dos Estados Unidos, da China, da Europa e até o Brasil,
eles estão criando regras, né, na verdade, para que as empresas tenham que seguir para dar mais transparência ao processo, né? Então, tem algumas coisas que eles estão tomando em consideração. Quando você fala as empresas, é o OpenAI, por exemplo, as empresas OpenAI, que ou lidam então com até as empresas que vão usar AI, por exemplo, uma empresa médica, um laboratório médico de imagem. Como é que ele vai usar AI no sistema de análise de imagem, protegendo a experiência do paciente? Como é que ele vai melhorar um software de diagnóstico sem expor todo o diagnóstico dos clientes dele? Então, não é só as empresas de tecnologia. Porque toda empresa que tem dados de algum cliente e vai usar AI, você está arriscado a quebrar essas regras. Né? Então, não é só quem constrói os modelos, é quem vai usar os modelos também. Tá? Então, os governos eles têm essa preocupação grande. Né? Então, a Europa ele criou todo o processo de regulação dele baseado em níveis de risco. Então, para cada tipo de algoritmo, cada tipo de domínio, ele define um risco e aquele risco tem uma série de regras. Né? Então, a prioridade principal dele é proteger o indivíduo. Mas a Europa sempre esteve na frente, né, dessas questões, inclusive com a LGPD, ela sempre foi... com o indivíduo. Exato. Os Estados Unidos, por outro lado, lançou um regulador muito baseado mais em princípios, que ele define alguns princípios que você tem que seguir, mas ele é um pouco mais flexível em dar liberdade à inovação, né? Então, os Estados Unidos têm essa questão muito grande de não travar a inovação, porque a inovação, quer queira ou não, ela vai acontecer. Né? Então, tem pessoas que dizem que a Europa é melhor porque protege mais o indivíduo, mas bloqueia muito a inovação. E os Estados Unidos têm alguma recomendação, dá margem para a gente invadir um pouco mais o espaço do indivíduo, mas também não bloqueia a inovação. Né? Esse meio termo é que não é fácil arriscar. Então, tem que ter forma de você monitorar, tem que ter frameworks de transparência, né? As empresas têm que seguir processos claros, tem que ter auditoria externa. Só que como garantir que as empresas estão seguindo isso? Esse é o grande desafio. É um desafio e tanto. Então, todo dia você lê uma notícia nova de alguém que foi além no IA, de alguém que tem dados que não deveria ter. E isso vai de alguém que entrou no sistema, porque pode ser até você com seus próprios dados, mas também a IA, um risco, é que ela aprimora também até os próprios hackers, né? Então, ele pega tudo que os hackers têm de qualidade e ele gera um hacker em IA. Então, ele gera sistemas para invadir outro baseado Ela aprimora o bandido, né? Então, o bandido. Exatamente. Você imagina o que a gente não está criando. A segurança da informação nunca foi tão... Assim, hoje, trabalhar com segurança da informação é uma área que tem um potencial gigante, porque a capacidade que o IA tem de invadir, de criar formas de entrar nos sistemas e roubar informação é muito maior do que antes. Então, porque a inteligência vem para o bem e para o mal, né? Então, nossos dados, infelizmente, eles estão expostos de alguma forma e sob risco, né? E a gente tem que garantir que a gente, como pessoa, tome alguns cuidados, mas quem maneja os nossos dados é que tem que tomar esse cuidado. E vai ter muito vazamento ainda, vocês vão escutar muito sobre probleminhas de invasão de privacidade, infelizmente. Né? E você acha, assim, pensando para o futuro, você acha que o IA pode superar a inteligência humana? Eu não acho. Assim, eu acho que a inteligência humana, pela complexidade, porque o humano, a gente ainda não entende todo o potencial do nosso cérebro, né? É verdade. Então, a IA, o que ele faz... E, claro, você dizer o que vai acontecer ou não, assim, sempre que a gente faz uma previsão do futuro, só uma opinião pontual, mas tudo pode acontecer no futuro, né? Mas hoje, como evolui, eu acho que ele não vai substituir o humano. Só que ele vai cada vez mais substituir tarefas humanas. Então, se você acorda todo dia, vai para uma fábrica, trabalha, faz ajuste na máquina, volta para casa e dorme, isso ele vai substituir. O sistema vai na fábrica, ele vai apertar o parafuso, ele vai fazer isso. Então você, como ser humano, você tem que garantir que você está sempre gerando conhecimento novo e usando o seu talento. Tá? Mais do que nunca, né? Então, assim, se você tivesse que dar uma dica para quem tem medo de usar a inteligência artificial... Vai acontecer, né? O que você tem que entender é, se você... Primeiro, quando a gente fala de inteligência artificial, tudo isso, sempre a gente fala, não, os cientistas de dados, os engenheiros de dados, as pessoas que fazem computação. Essas pessoas, né? Como a gente, né? Então, tem uma oportunidade grande nessa área, né? Porque são profissionais demandantes para você construir o violão, né? Só que quando você constrói o violão, você precisa de um talento para tocar o violão. Então, quem toca o violão não precisa saber construir um violão, né? Então, o médico tem que saber usar a IA para gerar e para aprimorar o processo dele de cuidar das pessoas, né? O dentista, a mesma coisa. O advogado vai usar o IA para evitar erros e garantir que o processo tenha uma consistência maior de informação ali. Então, você tem que... O primeiro passo é você, primeiro, não se assustar, né? Que vai acontecer. E começar a entender de maneira mais genérica o que é e como ela é aplicada para a sua área. Então, se você é médico, você tem que entender quais são os softwares e quais são
as recomendações que os médicos já estão começando a usar IA e quais são os benefícios e riscos, né? Se você é um engenheiro civil, a mesma coisa. Então, você tem que começar a entender como a IA é aplicada à sua área e tentar filtrar e ver como você também pode começar a usá-la, tá? Mas você tem que entender, né? A gente até comentou um episódio nosso aqui com um psicólogo, né? Que tem gente que trata o IA como um amigo, vamos dizer assim, né? Principalmente essas plataformas tipo ChatGPT, DeepSeek, que conversa, que pergunta. Eu tenho uma amiga terapia, que faz terapia. Isso vai acontecer muito, a cada vez mais. Gente, mas assim, tem uma parte da subjetividade que é própria de cada um, que foi aquilo que você falou, né? Não é uma coisa previsível, não dá para ele entender cada ser é único, né? Então não dá, quer dizer, se você entende psicoterapia como pergunta e resposta, ok, eu acho que o ChatGPT, ele vai dar essa resposta. O que eu devo fazer, mas psicoterapia não é isso. Então, mas o que ele disse é que o que é preocupante é que cada vez mais as máquinas estão sendo treinadas para pensar mais como você pensa. Então, a partir daí, talvez ela... E é até perigoso, né? Porque eu acho que ela pode te dar uma pergunta muito pensando no como você é e, tipo, tentando meio que te agradar. O fato que vai acontecer, quando eu falo isso vai acontecer, não significa que isso é bom, né? Isso é um risco. Então, a questão da terapia, quando a gente fala, ele é um processo altamente subjetivo e que exige uma sensibilidade ali e um conhecimento. E o IA, ele pode simplesmente pegar padrões de respostas e de cenários, né? Então, quando eu falar que estou deprimido porque levei um fora do amor da minha vida, né? Então, ele pode simplesmente dar uma resposta ali que é para te jogar para cima e você, naquele momento, vai se sentir bem. Não, mas você é lindo, você é uma pessoa linda, perigo. Você é isso e aquilo. E aí, no final, a gente vai estar criando sistemas que vão aumentando os egos das pessoas e não resolvendo um problema interno real, né? Exatamente. Que é o que o terapeuta fala. O terapeuta ele não está ali para te agradar, ele está ali para resolver o teu conflito, né? Isso. Então, o IA chegar num ponto de resolver o meu conflito, eu vejo isso como muito difícil, porque cada pessoa, primeiro que os conflitos são diferentes, e diante de um mesmo conflito, cada pessoa reage de uma maneira totalmente diferente. Então, exatamente. Você achar que um programa de computador vai te substituir isso, só que vão existir, já deve existir, se a gente procurar programas de suporte emocional, e isso é extremamente perigoso, né? Se você for ver... Você diz o quê? Você acha que existe programa? Hoje, assim, você, quer queira ou não, essas interfaces que você fala... Elas vão se aprimorando e você dá um bom dia, ela responde, ela vai dar uma mensagem de positividade. Sim, é verdade. E isso ele vai evolucionando até você tá com um problema, não, tô triste hoje, ele vai tentar te jogar para cima, né? Então, isso aí vai existir, sim ou sim, né? E isso vai ser uma dor de cabeça para os psicólogos e para os psiquiatras e para todos eles, porque vai ter gente talvez piorando ou potencializando os conflitos existentes em cada um de nós, que não são simples de entender. Até para um próprio profissional não é fácil, imagina para uma máquina, né? Não, então, isso é um risco. Eu fico imaginando também, por exemplo, porque eu já fiz isso, por isso que eu estou falando, de pegar um laudo médico e fotografar e colocar lá e falar assim, me explica esse laudo. Não, sempre no texto eles falam, precisa consultar um médico, porque sempre tem essa nota, né? Mas eu já li vários laudos meus, assim, usando essas plataformas. E sei lá, eu achei bem interessante, assim, melhor do que você simplesmente ir lá no Google e escrever uma palavra que você viu no seu laudo e tentar descobrir o que é aquilo, entendeu? Mas depois você levou para o médico ver esse laudo? Eu levei para minha médica. E a médica, como foi a avaliação da médica? Eu quero saber se, né, o que foi, se foi tão fidedigno assim, né? Não, então, eu achei perfeito, porque ela explicava, só que assim, um dos casos que eu vi, por exemplo, era um laudo do meu tio e, tipo... Assim, o laudo não era dos melhores, então no final das contas não serviu para muita coisa. Naquele momento serviu assim para meio que acalmar a gente do que a gente estava lendo e tal, mas no final das contas, assim, a verdade é que nem o médico sabe mesmo qual é o futuro daquele diagnóstico, né? Quando a gente fala, por exemplo, medicina, né? Substituir as pessoas. E você é médica, se você sabe isso, meus pais são médicos também, a medicina... Até poucos anos atrás, tinha muita questão. Não, o médico, quando se forma, ele realmente vem com uma bagagem, vem com uma formação, ele vem
preparado, e essa preparação é um diferencial, né? Hoje, por uma série de motivos, a gente tem jogado no mercado muito mais médico do que, assim, a formação, aquela auditoria na formação, ele não é mais como antes. Então, existem médicos muito bons, existem médicos que não são tão bons. Tanto é que tem uma piada no meio que diz o médico Google, né? Que todo diagnóstico que ele está... Então, eu ir no médico, para ele colocar no Google que eu vou falar, e eu mesmo ir no Google, é a mesma coisa, no final. Então, o diferencial do médico é o médico que tem realmente o talento e o domínio naquele exemplo. Então, você ir num endocrinologista, eu fui um excelente, que analisa a coisa sobre uma perspectiva diferente, considerando todos os conhecimentos científicos e a experiência dele, o Google não vai substituir isso. Mas o médico que acabou de se formar com pouca bagagem, com tudo isso, e que não teve uma formação adequada, no final das contas ele está só pegando dado de um lugar e jogando para o outro, né? Então, ele vai, mais uma vez, o IA, ele não vai dar espaço para os incompetentes e para a falta de conhecimento. Você tem que reforçar o seu talento, porque esse é o diferencial. Se você fizer mais do mesmo, um software faz mais do mesmo. E não é só para o médico, não. Para mim, para você... Eu posso colocar no IA, construa uma casa para mim, me dê um projeto de arquitetura de uma casa. Ele pode trazer um projeto melhor do que a Andrea, dependendo da capacidade criativa da Andrea. Porque ele gera, na verdade, ele gera imagens para você a partir do que você pede lá. Só que assim, ele nunca vai conseguir ler a sua mente. E aí eu estou defendendo, né, a minha área, a minha classe de arquitetos, é que, inclusive, tem muito arquiteto que estuda profundamente ali o cliente, a mente do cliente, não é simplesmente o que ele gosta, o que ele não gosta. É o diferencial, né? Entendeu? É entender mas tem arquiteto que faz o mais do mesmo, não tem que pegar ali o negócio e joga na planilha e aí aquele arquiteto baratex se você quer se você quer esse arquiteto, você pede lá pro esqueci o nome do coisa que gera lá as imagens e beleza, você vai ter alguma coisa, mas assim, se você quer algo que realmente te agrada, que te faça bem, que converse, que você realmente sinta que você está num espaço que você, né, pensou, que você projetou com carinho, né, para você, aí você não vai conseguir com o IA. Isso eu também vou... Arquitetura no divã. Arquitetura no divã. Eu acho que assim... É você entender a mente do seu cliente. Quando a gente fala de talento diferencial, não é você ser um superdotado, ter um QI elevado, é você entender o que valor você pode gerar para a sua área de forma diferente e de forma que seja única, né? Então, você não precisa ser o melhor arquiteto para gerar algo diferente, você não precisa ser o melhor médico para ser um bom médico, né? Então... é ter essa preocupação de como explorar mais o seu talento, né? Que todas as pessoas têm um talento ali, a gente só tem que descobrir e explorar um pouco mais. Né? Assim, no meu caso, vai para além do diagnóstico e da terapêutica, né? Você precisa ter um acolhimento, você precisa ter um olhar diferente para aquela pessoa, você tem que entender o que aquilo impacta também na vida dela quando você vai dar um diagnóstico, você precisa ponderar o melhor tratamento, porque tem que ter opções de tratamento, e aí você vai fazer toda uma reflexão que até para você fazer isso, se você jogasse numa dessas plataformas, ia ser difícil também, porque é muito detalhe para você casar tudo, né, e conseguir chegar a um resultado final. E em relação a isso da arquitetura, eu queria falar, porque André que fez meu consultório, né? E assim, o consultório é lindo, os pacientes adoram, e eles percebem, né? Foi você que escolheu isso, porque tem muita coisa ali diferente que eu realmente não seria capaz de escolher. Mas a Andréia, por me conhecer bastante, por ela saber que era um consultório de psiquiatria, ela fez um projeto, assim, incrível, sabe? Assim, você tá na minha sala de espera, não é uma sala de espera de um consultório. Imagina, eu ia jogar ali consultório médico, ia ver uma coisa padrão, né? Aquelas revistas. Mas não, a cor, ela viu a cor, da cor que eu mais gostava. Ela pensou em coisas diferentes. Uma pia, não era só uma pia, né? Era uma cuba esculpida. Então, assim, foi tudo no detalhe a partir do conhecimento dela. Então, acho que é aí que está o diferencial. É aí que não substitui. Aí é o diferencial. E aí não substitui. E essa parte diferencial, ele vai ser mais valorizada do que ele é hoje, né? Porque esse é que vai dar valor. Eu não vou precisar mais de 50 arquitetos, só 10 gastos de 50 arquitetos, onde só 10 realmente têm talento. Eu vou gastar o meu investimento com os 10 e o resto do que os outros fariam, a máquina vai fazer. Mas esses 10 vão ser... nela, porque ela é maravilhosa. Não, e
com relação ao impacto que tem na desigualdade social e econômica, você enxerga alguma coisa? Ele pode ter um impacto positivo e negativo, né? Porque o talento ele tem muito a ver também, não é só talento, é questão da base educacional, né? Então, para você estar preparado para esse mundo, a educação ele é tudo, né? Então, até para eu poder interpretar o que é que está acontecendo e vislumbrar as oportunidades, eu tenho que ter uma base de educação, né? Eu tenho que saber, tenho que ter uma mente analítica que consiga entender cada cenário, cada oportunidade. E porque senão você não faz nada com a informação que você recebe, né? Você não sabe nem o que fazer com a informação nada. Se você não tem um mínimo de... Um país que tem uma base de educação, ele naturalmente ele vai evoluir mais rápido. Por exemplo, eu estava vendo outro dia uma reportagem que para os países desenvolvidos, né, 60% dos profissionais já estão sendo impactados positivamente de alguma forma pela IA. Né? Porque eles são países que a maioria das profissões são focadas mais em alto valor. Né? Para os países subdesenvolvidos ainda essa taxa é muito baixa. Então, e isso pode criar uma desigualdade maior, que quanto mais eu uso com IA, mais eu vou entrar no carro turbinado lá e vou avançar, né? Então a gente tem uma preocupação grande no Brasil, que é como a gente mudar esse cenário. Então as pessoas têm que começar a desenvolver o talento, mas o próprio governo e tudo isso tem que ter em mente que a educação é fundamental. Né? Então esse gap de educação ele vai gerar um gap de conhecimento em IA, e isso é um problema. Então, se você tivesse que dar um conselho assim para um empreendedor, você acha que ele deve comprar uma solução específica para a empresa dele ou ele deve usar essas soluções que tem padrão no mercado? É uma das perguntas que eu mais recebo dos meus clientes, né? E a resposta é sempre o modelo híbrido, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que entender em negócios, em business, e quando abre um negócio, é que a gente não adianta inventar a roda, tá? Então, por exemplo, software para fazer atendimento ao cliente. Quando o meu cliente me chamar e ele responder automaticamente, já estão sendo criados milhares de softwares bons para isso, né? Então não preciso reimplementar um software de atenção ao cliente na minha empresa, porque eu vou gastar dinheiro e eu vou investir em coisas que alguém provavelmente já está fazendo melhor. Então você investe e você compra de fora. Mas algum diferencial que eu tenho conhecimento da minha empresa, que nenhum dos meus competidores ainda tem, isso talvez valha a pena eu criar um modelo, eu criar alguma solução para ser um diferencial meu no mercado. Porque se eu só compro tudo que já existe, eu vou só estar nivelando a minha empresa a todas as outras competidoras. Se eu tento criar um valor a mais, que seja meu, que seja da minha propriedade intelectual, aí pode ser um valor. Então, você tem que focar nas coisas, de criar em casa coisas que ninguém faz. Coisas que podem ser reutilizáveis, você tem que utilizar modelos e padrões de fora. Né? Mas aí você precisa também ter alguém na sua empresa, ou até mesmo você como empreendedor, com ideias inovadoras, porque também não adianta... Hoje, no Brasil e no mundo, tá? Assim, 3/4 das empresas, elas têm claramente, elas respondem, os executivos respondem que elas ainda não estão investindo em IA como deveriam. Né? Então, elas têm noção que existe um déficit de conhecimento nas empresas dela. Então, o primeiro passo de você resolver um problema é você entender que tem um problema. Então, pelo menos a maioria das empresas já entende que tem esse problema. Então, não é só um problema das pessoas, indivíduos, se treinarem. As empresas têm que investir em treinamento dos profissionais. Então, se você, como empreendedor, como empresário, não investir, você vai ficar para trás e o impacto vai ser muito maior do que uma pessoa afetada, porque toda a sua empresa vai ser afetada, né? Todas as pessoas que trabalham para você. Então, investir em treinamento é fundamental para as empresas. Mais até do que as pessoas, eles naturalmente vão aprender, mas a empresa, ela não tem uma janela muito grande de se salvar, né? Em períodos curtos o negócio pode falir, se você não estiver bem posicionado. Né? Sim. E com relação assim, se você pudesse dar uma dica para alguém que tem medo, que tem resistência com relação a IA, o que você diria para essa pessoa, para ela começar a utilizar? Porque assim, o que eu vejo é que tem muita gente com medo de utilizar. É como na era do computador, né? Mais ou menos, que a gente estava até falando aqui. Todo mundo... Tem muita gente que ficou para trás lá no computador porque falou, não quero, não vou utilizar isso de jeito nenhum. Pessoas que não evoluíram. Né? As pessoas mais idosas têm muita resistência, como elas não fossem aprender. Mas acontece que a inteligência artificial ela já surgiu agora numa fase mais avançada, em que as pessoas já estão mais tecnologicamente equipadas, vamos dizer assim. O computador tinha isso, de você não ter o equipamento. Mas hoje, todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um smartphone. A não ser que você seja aquele idoso com um telefone que só diz, que só liga, né?
de resto, eu acho que todo mundo tem acesso de alguma forma ao uso da inteligência artificial. Então, o que você diria para as pessoas, para elas? Eu acho que não é nem a questão do usar ou não usar, porque no final das contas todo mundo vai usar, Vai querendo usar. ou não. Né? E vão usar seus dados, você querendo ou não também. Infelizmente, essa é a verdade. Não tem aquela onda que não tem opção, tá vindo, não tem opção. Então, o que você tem que se preocupar é, ok, já que eu vou ser usado e que eu vou usar isso, como eu me diferenciar? Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter medo. Né? Você tem que entender as preocupações, os receios, e você tem que entender mais sobre o cenário. Você não precisa estudar tecnologia, você não precisa estudar ciência de dados, programação, nada disso. Você precisa entender quais são os cenários que a sociedade vem usando o IA e tentar começar a vislumbrar como é que esse cenário também se aplica à minha realidade. Tá? Então, tem vários cursos, inclusive cursos feitos por ONGs, pela própria Microsoft, a Meta, a dona da Facebook e Instagram, que eles já estão dando curso às pessoas mais normais, leigas, né, que não são de tecnologia, de como entender mais o impacto do IA na sociedade. Tá? Então, eu diria que um dos primeiros passos a entender é você entender mais o que está acontecendo. Tá? Eu não quero ser um especialista, eu quero entender o que está acontecendo e como as pessoas vêm usando o IA. Tá? Porque isso não são cursos complexos. Então, ter esse tipo de visão seria um dos primeiros, porque aí você faz você se pensar... interessar pela coisa, e vai né? você se interessar e pensar e começar, opa, eu posso aplicar isso na minha área, eu posso fazer isso, então isso pode me ajudar a melhorar isso. Então, entender o que é que está acontecendo. Todo esse burburinho, que não é só todo mundo falando de IA, o que é que realmente significa? E o que realmente significa não é algo super complexo de entender, é algo fácil. Aqui, acho que nessa conversa a gente acabou discutindo vários pontos do que está acontecendo, né? Então, é algo fácil. Então. E como é que a gente faz para equilibrar isso, né? Porque, assim, eu vejo que a gente está exposto a vários riscos aí, mas a gente vai precisar utilizar, não tem jeito. Mas como é que a gente equilibra isso? E também, assim, porque uma coisa que eu percebo, que eu vi no outro dia uma discussão, é que as pessoas estão tão acostumadas a mandar tudo no chat GPT da vida, colocar tudo lá, que as pessoas pararam de pensar. Isso é um problema. Não, e assim, eu falo porque eu mesma cheguei a um ponto assim que eu falei assim, não, eu ia até renovar minha assinatura, eu não renovei minha assinatura, porque eu estava começando a não querer mais fazer nada, parar para, tipo, perder um minutinho para pensar nas coisas que eu tinha. Eu tenho filhos adolescentes, né? E se você vê hoje em dia nas escolas, de maneira geral, existe uma preocupação grande do mundo educacional com a capacidade do aluno criticar, interpretar e entender o cenário de uma visão diferente, né? Porque a maioria dos alunos está ficando muito acostumado a ter a informação muito fácil chegando. Né? Só que a informação chega e ele não trabalha em cima da informação, né? Então, a IA, toda essa coisa, ele traz uma informação, uma base para você, para evitar você pegar um 11 na biblioteca, tudo isso. Ele já está uma informação mais trabalhada, ele consolida 5 livros em um texto de 2 páginas e te dá isso. Só que existe um trabalho pós que a gente tem que fazer, que é como filtrar e trabalhar esses dados e transformar essa informação da forma que eu quero apresentar e da forma que eu quero trabalhar. Esse trabalho final, tem muita gente que não está fazendo. E aí é que não está se diferenciando. Né? Então, a gente tem um risco grande de ser um bando de uma sociedade Maria vai com as outras. Robótica, porque eu vejo exatamente isso, que os textos acabam sendo muito iguais. Foi por isso que eu comecei a parar um pouco de utilizar o ChatGPT, porque eu senti que tudo que era gerado de informação, as palavras eram muito parecidas, entendeu? Fosse em inglês ou fosse em português. Eu até parei de usar o ChatGPT e passei a usar o Claude, que é uma outra plataforma, que eu achava até melhor, assim, porque eu achava que lá eu encontrava informações diferentes, porque eu estava meio cansada de ver aquilo, entendeu? Tem uma frase que eu falo muito pro meu time, né, que é: mais informação não significa melhor informação. Né? Assim, mais dados não é melhor dado. Então, a gente, como profissional diferenciado, a gente tem que saber filtrar o dado e trabalhar com a informação correta. Então, o que acontece hoje no IA é que todo mundo coloca a pergunta no ChatGPT, o que ele jogar lá ninguém critica, né? E nem formata a forma de apresentar. Exato. Às vezes, só em organizar a informação para dar aquele pincelada da sua cara, faz toda a diferença. Só que as pessoas são tão acostumadas ou são tão paralisadas naquele mundo fácil que elas simplesmente replicam exatamente o que está ali. E aí é que está o perigo.
E quem está em formação, foi isso que você falou, não está habituado a criticar, tem que ter uma educação, precisa, né, saber que aquilo é uma informação, mas precisa criticar, precisa pensar sobre aquela informação, né, não é apresentar, pega o texto e apresenta, né. Então, isso é complicado mesmo, está sendo um grande desafio para as escolas isso, né, não deixar de usar a tecnologia, com essa coisa também dos celulares não poderem entrar na escola, né, então assim, usar até que ponto, né? Eu acho que isso tudo a gente está em formação, né? Eu acho que vai chegar em algum momento que a gente vai conseguir. Mas eu até estava lendo uma reportagem agora também, assim, que pessoas estão criticando essa coisa do celular, não está na escola, porque foi a possibilidade que a professora encontrou de interagir e tal. Eu acho que às vezes a gente precisa interromper alguma coisa, ser um pouco mais radical, para depois chegar no meio termo, sabe? Tem que experimentar um pouquinho, né? A vida isso, naturalmente, a própria vida e a sociedade vai filtrar, né? Se você só pega a informação que está no chat GPT e usa isso de maneira direta sem trabalhar, isso não vai ter valor nenhum. Não tem valor nenhum e você automaticamente vai se dar conta disso falhando e não conseguindo cumprir com suas metas de vida. Mas então, eu acho que só as pessoas que realmente têm um mínimo aí de inteligência que conseguem visualizar isso daí, essa coisa de que tudo que você recebe ali chega uma hora que fica sem graça, fica chato, fica igual você a vê um tudo. Casalzinho faz um videozinho engraçado no Instagram e depois vem milhões de casais fazendo o mesmo vídeo e fica todo mundo consumindo aquela informação que é inútil, né? Porque no final é mais do mesmo, né? Então é muito fácil a gente ficar preso àquilo. Então você tem que tentar se desprender disso, né? Então, aqui a gente está falando hoje um pouco aqui antes da gravação, que as pessoas hoje que tomam decisões estratégicas, né, são aquelas pessoas que conseguem se afastar desse stream de informação passando na minha frente, eu fico olhando assim e conseguem ter a visão do todo, né? Então, hoje a maioria das pessoas estão coladas no celular, vendo o que passa e sem nem julgar se aquela informação que significa ou não. Se você der um passo para trás e entender isso melhor, você vai tomar informação diferenciada e você vai ser diferenciado. Vê todo, né? Agora é um risco. E é um risco muito para os jovens que a gente tem que orientar e para as pessoas também da nossa... Assim, todo mundo vai entrar nesse ciclo vicioso de só consumir informação sem trabalhar essa informação. Isso é um perigo grande. Isso para mim é minha maior preocupação, é ver assim que no futuro vai estar todo mundo escrevendo livro, fazendo milhões de coisas que nunca seria de repente capaz de fazer, porque simplesmente joga lá e a máquina gera aquela informação toda para você. Só que a informação é ruim, entendeu? Chega uma hora que eu acho que a informação... Pode ser que essas grandes empresas comecem a trabalhar para que essa informação seja melhor. Mas ainda assim, eu acho que... Mas não vai, porque as pessoas não vão ler 10 mil livros iguais feitos por GPT sobre um assunto. As pessoas vão acabar encontrando um livro que foi feito com talento humano e vão consumir aquele livro. Então, o conteúdo, naturalmente, ele vai ser filtrado para o diferencial, né? Eu costumo dizer, o pessoal fala, não, hoje é tudo mais difícil. Não é. Porque tem mais informação, tem mais gente, tem mais sistemas, tem mais tecnologia. Não é do que era no passado. Porque hoje, se você eu digo isso por experiência, que eu falo muito isso com... Eu lidero times, né, de vários países e tudo isso. As pessoas que têm um mínimo de diferencial, elas se destacam muito rápido, né? Então não é você ser um super talento, né? É você fazer um pouco de coisa fora da caixa, tá? Então se você tem a mentalidade de ser um pouco diferente, você dá 1000 passos na frente dos outros, porque está todo mundo ali na mesma base, né? Sim. Então você ter um diferencial, e não é ser diferencial, não é ser um super, é você fazer algo pouco diferente, só esse pouco diferente ele vai te jogando para cima. E chega num lugar que você não tem muito competidor, porque as pessoas estão tudo lá embaixo consumindo a informação massiva, né? Então, o que a gente tem que fazer com os jovens é como estimular para que eles sejam diferentes, porque não é difícil. Porque está todo mundo preso naquela camada de baixo, em rede social, e sem querer dar um passinho à frente. Então, passo à frente não é subir um morro, um Everest, é realmente subir 1, 2 andares, e você já está diferencial. Então, é isso que eu tento colocar muito na cabeça dos meus filhos, que eles não fiquem presos ali embaixo. Que se você eles usam? Eles usam como todo jovem usa a rede social, mas eu tento estimular que eles usem a criatividade deles, né? E assim, é impressionante, um jovem no Brasil com talento mínimo, que faz alguma coisa diferente, rapidamente ele tem um projeto nos Estados Unidos, na Europa e tudo, então você vê as pessoas, as oportunidades estão aí, tá? E não é difícil explorar, é só fazer um pouco diferente. Então eu não acho o mundo hoje mais difícil, mais complicado. Eu acho um mundo que tem muito mais oportunidades. Agora as pessoas estão explorando pouco, né? Mas aí eu vejo você falando isso, eu fico imaginando que nem todo mundo tem esse
talento para se sair, né, tão bem, assim, ser tão diferente dos outros. E aí, como ficam as pessoas normais? Não, mas o talento é mais, acho que é a questão de pensamento, né? Assim, não é, o talento não fala que a pessoa que teve escola boa, tudo isso, é mais como, você tem, como ser humano, a gente tem que ter preocupado em como eu vou me diferenciar o tempo todo, né? Sim, sim, isso. Todo mundo é isso humano, sempre, né? Ser humano. Criatividade. É, criatividade. É. Então é como aquela teoria da bacia cheia de caranguejo, né? Que você bota um monte de caranguejo ali, a bacia aberta, e quando um vai saindo, vem outro e puxa você para baixo e ninguém sai da bacia. Então, o que a gente vive hoje na sociedade está todo mundo ali no caranguejo. Então, como eu sei o caranguejo que vou pular para fora e vou ver o mundo fora do balde de caranguejos, né? Esquece que isso não é fácil, porque tá todo mundo me puxando para ficar na mesmice. Né? Então, mas você tem que se desprender. Não, e eu te digo mais, como você escuta isso o tempo todo, você acha que você tem que ficar ali na bacia cheia de caranguejo, porque a bacia é normal. Adorei essa analogia. Estava conversando outro dia com uma amiga minha que é dermatologista, né, médica também, e você vê hoje os Instagrams da dermatologista, é legal porque eles trabalham muito com imagem, tudo isso, isso é importante. Mas virou antes e depois. Só que virou assim, a dermatologista hoje, além de ser uma médica, ela é quase uma modelo, né? Ela tem que postar com vestido, com roupa e tal, e aí fica todo mundo seguindo aquele padrão. Então, o grande desafio não é se você fazer dermatologia hoje, é fazer um Instagram bonito, chique, elegante, é como eu tentar me diferenciar nesse mundo que todas as dermatologistas, de alguma forma, já... Porque elas vendem muita imagem, né? A questão do tratamento estético e tal. É todo mundo igual, então, né? é importante você trabalhar na imagem. Só que tá todo mundo trabalhando na imagem, então ficou todo mundo igual, ali na imagem bonita. Sim. Então, como eu trazer um conteúdo diferente? Como alinhar essa imagem com um conteúdo mais profundo, com fazer algo diferente? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque em algum momento, por mais que quando você sobe, vem um monte de gente sobe junto. Então, você tem que estar sempre se diferenciando. Né? É engraçado, estou lembrando do meu tempo de faculdade. Olha que eu sou formada há bastante tempo, não vou dizer aqui quanto tempo. Não se entrega. Mas, isso entrega, Mas engraçado, na faculdade era assim, as meninas que estavam de salto, que eram muito brancas, né? Porque não pega sol, o dermatologista não pega sol, né? Não pega. Então, aquelas meninas muito brancas, assim, o cabelo brilhoso, né? As unhas bonitas e andando de salto alto. Ah lá, dermatologista vai fazer dermatologista. A gente já sabia. E era mais ou menos esse perfil, agora ele está falando, mas isso há muito tempo. E hoje refletiu, né? Na rede social, né? Como claro, nunca. E é importante claro. Porque isso, realmente, quando a pessoa vai no dermatologista, você olha a imagem da pessoa e ela, de alguma forma, você se inspira nela. Né? É lógico. Você também não vai querer ir num dermatologista que a pele tá cheia de espinha, de problemas. Que aí você então, também... Então, isso é normal, mas isso, como todo mundo faz, eu tenho que procurar formas de me diferenciar, né? De aparecer, né? Pela imagem, assim, você tem que ter mais do que a imagem, que a imagem tá todo mundo todo mundo tem essa noção. Mas aí a gente cai sempre na história do conteúdo, né? No final das contas. O conteúdo são em várias dimensões, né? A imagem é importante, o conteúdo é importante. Tudo, a emoção que você gera na pessoa, que não é só imagem, né? Então, como você tocar, assim, o trabalho de emoção é muito... É por isso que eu digo que o IA não vai substituir o psiquiatra ou o psicólogo, porque tem um trabalho ali de emoção que é muito forte. Então, como você toca a pessoa de maneira diferente, o carisma, né? Isso. Ninguém, assim, você pode uma pessoa falar sobre aqui e outra e você gostar de um e de outra com o mesmo conteúdo, porque o carisma é um componente fundamental nessa receita do ser humano. Então tudo isso ele não vai replicar. Né? É verdade, tem razão. Muito bom. Adorei, hein? Adorei. Já passou uma hora? Já passou, passa muito rápido, né? Incrível. Não, quando a gente vê, já acabou, já quer voltar aqui para conversar sobre outra coisa, outro dia. Muito bom, porque é muito bom. Incrível você Eu sou apaixonada por tecnologia, né? Então, assim, para mim, hoje o episódio era super interessante. Mas eu fiquei pensando assim, nas Bárbara ficava assim, que tem uma resistência, né? Que... Mas fala. Não, você ficava assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu não entendo nada de tecnologia. Eu sou meio porque a computação travada. Quando veio, né? Antigamente a tecnologia, assim, você fazia engenharia elétrica e você ia trabalhar nas usinas e tal, você ficava aí no seu mundinho e não aparecia para os outros. O que eu gosto da ciência da computação, que foi o curso que eu fiz, que ele é tecnologia que tem um impacto muito grande na sociedade, né? Então acaba que você sempre tem que estar olhando o impacto e o valor que gera, e não só a tecnologia. Então, essa combinação dos dois é que é explosiva, né? Vamos dizer assim, positivamente. Muito bom. Então, é isso. A gente quer agradecer a você aqui pela sua participação, pelas suas explicações. Eu acho que esse vai ser um episódio, assim,
Sim, muito interessante. Que vale a pena a gente... Vamos ver se o algoritmo recomenda, né? Não. Bom, já que é inteligência artificial... Vamos lá. Vamos criar um meme aqui para poder... Obrigada, Ciebra, pela sua participação. Sempre um prazer voltar aqui, sempre que me chamarem, estarei aqui. Muito bom a gente saber disso. Muito obrigada, Ciebra. Obrigado, um abraço. Então a gente encerra aqui mais um episódio do Psique2Chi, que foi sensacional. Siga a gente no YouTube, no Instagram, para cada vez ter mais informação e se atualizar, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.